gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer alguns livros aqui, que são livros que eu quero muito ler, e são livros que possivelmente podem se tornar meus livros favoritos. Eu já tô namorando esses livros há algum tempo e todos estão na minha wishlist. E claro que para eu achar que ele pode ser um favorito, a maioria desses livros vão falar de tragédia. O primeiro livro é A Cidade do Sol, um livro fictício que vai contar a história de duas mulheres que moram no Afeganistão. Então, como a situação das mulheres no Afeganistão são muito difíceis, né? Sempre foram. Por algum tempo, quando o exército americano estava lá, tinha melhorado muitas coisas, mas agora voltou a ser um tormento de novo. Eu não sei se esse livro foi escrito agora ou se ele já é mais antigo. Mas ele vai falar muito sobre a questão do Talibã, né, que é aquele grupo extremista que impõe a vontade deles com muita violência, e as mulheres são as mais prejudicadas nisso. Então esse é um tema que eu tenho muita curiosidade, eu não sei muito a respeito sobre isso, mas eu sempre tive muito interesse nesses assuntos, principalmente falando sobre mulheres, né? E eu ouvi falar muito bem desse livro, muitas pessoas gostaram e favoritaram, e eu acho que ele tem tudo para ser um dos meus favoritos também. O Amante Japonês, da Isabel Allende, também é outro livro que eu acho que tem tudo para ser meu favorito. Primeiro porque ele é uma ficção histórica, e ficção histórica é o meu gênero favorito de livro, que inclusive eu descobri há não muito tempo isso. E ele vai falar sobre a época da Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que eu gosto muito de ler. Já ouvi falar muito bem também sobre a Isabel Allende, sobre ela ser uma escritora muito boa. Eu ainda não li aquele livro que é o mais famoso dela, que é A Casa dos Espíritos, mas eu tenho muita vontade de ler. Mas eu vi muita gente favoritando, muita gente gostando muito e elogiando muito a escrita dela. Então, como esse é um tema que eu gosto muito e essa escritora é tão bem aclamada, né? As pessoas falam muito bem da escrita dela, eu acho que esse livro tem tudo para eu favoritar também. Agora a gente vai falar de um livro nacional, que é Porém Bruxa, da Carol Kiovato, eu acho que é esse o sobrenome dela. Eu gosto muito de livros com essa temática de bruxa, né? Eu sempre gostei muito. Aí esse sendo um livro nacional, eu acho que é muito legal, porque foge muito das bruxas que a gente costuma assistir nos filmes e ler também nos livros, né? Que são mais bruxas americanas e inglesas. Eu fiquei muito curiosa para saber sobre como vai ser, né, a construção desse livro. E eu não sei se ele vai se passar em São Paulo, mas não sei em qual cidade ele vai se passar, mas eu sei que é aqui no Brasil, né? Porque é um livro nacional. E tô muito curiosa para ver. Já ouvi muita gente falar bem também e favoritar. Elogiam muito o romance desse livro. O Passeador de Livros é outro livro que eu também fiquei muito curiosa para ler. Esse traz uma outra vibe, né? Uma vibe mais gostosinha, assim, de livros que eu também gosto. Eu gosto muito de ler tragédia, tipo, a maioria dos livros que eu favorito são de tragédia. Mas eu também gosto muito de ler esses livros que são mais fofos, mais bonitinhos, sabe? Eu tô lendo agora A Casa no Mar Cerúleo e tá sendo muito legal. E eu acho que esse livro deve passar mais ou menos a mesma vibe, né? Assim, não da história em si, não de como é a história, mas é um livro que fala sobre amizade, assim como A Casa no Mar Cerúleo também é um livro que fala muito sobre amizade. E são amizades, assim, diferentes, né? Amizades que a gente não tá acostumado a ler. Um pouco que eu sei desse livro é que ele vai falar da amizade de um senhor com uma garotinha, de um senhor que entrega livros, parece que esse é o trabalho dele, né? Entregar livros nas casas das pessoas. E aí essa garotinha vai aparecer ali, meio que pra ajudar ele. Não sei se ela vai ajudar ou se ela vai atrapalhar ele. Mas eu sei que parece que eles vão criar um vínculo ali. E deve ser uma coisa, assim, muito fofinha, sabe? Quarto de Despejo é outro livro que eu quero muito ler. Como eu disse, né? A maioria desses livros vão falar de coisas tristes. Esse livro me despertou o interesse logo que eu vi, assim, a capa dele. Eu dei uma olhadinha mais ou menos na sinopse e vai falar sobre uma mãe, né, que parece que ela é catadora de reciclagem. Se eu não me engano, esse livro é uma autobiografia. Foi escrita pela própria personagem ali do livro, né, uma autobiografia dela. Ela vai contar a realidade dela sobre ser catadora de reciclagem e provavelmente vai ser um livro sobre muitos desafios e muitos obstáculos, porque a gente sabe que essa realidade não é uma realidade fácil, né? E assim, eu não sei muito sobre o que fala, então eu não vou ficar falando muito aqui para não falar besteira, para não falar às vezes uma coisa que não tem nada a ver com a história. E o fato dele ser
uma autobiografia, né, de ser um livro de não ficção, é outra coisa que me atraiu, porque eu quero ler mais livros de não ficção. Acho muito importante a gente conhecer essas histórias, sabe, que é tão a cara do Brasil, né? Então eu acho que ele pode ser um favorito também. Quando Te Vejo é um livro de ficção que parece que vai ter ali uma viagem no tempo, vai falar sobre uma viagem no tempo. E ele me pareceu ser muito esses livros que trazem uma mensagem, sabe? Todo livro traz mensagem, né? Óbvio. Todo livro tem alguma coisa a dizer. O que eu vi um pouco desse livro é que ele vai meio que falar sobre essa questão de voltar no tempo, sabe? Das vezes a gente querer mudar alguma coisa que aconteceu no passado. E também dessa nossa ansiedade de saber o que vai acontecer no nosso futuro, né? A gente sempre fica muito preocupado com o futuro e às vezes a gente acaba vivendo muito no passado também. Então eu acho que esse livro vai falar sobre alguma coisa assim, sabe? Mais ou menos nesse sentido. Vi muita gente falando que chorou lendo esse livro, então eu já fiquei, chorar é comigo mesmo. Ai, não sei, não adianta. Pra mim, livro bom é assim, sabe? Livro que toca você de uma forma que te deixa em pedaços e pensando dias e dias e dias na história. Claro que nem todo livro que é o favorito é assim, mas a grande maioria é. E o último livro é Se Deus Me Chamar Não Vou. Eu acho que de todos esse é o livro mais pesado daqui. E também é o livro que tá mais tempo na minha wishlist, tá há muito tempo lá. Mas eu acho que na verdade eu tô tentando criar coragem para ler ele, porque esse livro vai falar sobre uma coisa muito difícil, que é sobre prostituição infantil. E esse livro vai ser narrado pela menina, pela criança que sofre esse abuso, né, e tudo isso. Eu acho que eu tô tentando me preparar emocionalmente para esse livro, mas acho que ele tem muitas chances de eu favoritar ele. Já ouvi muita gente falar bem dele também, mas é aquilo, né? Já ouvi muita gente falar que é um livro muito difícil de ser lido. Então eu acho que ele tem tudo para me destruir e para eu favoritar e ficar pensando nele dias e dias. Bom, então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço desculpas se vocês me acharam um pouco desanimada hoje, porque eu tô com um pouquinho de dor. Contem aí pra mim se vocês já leram alguns desses livros ou se vocês também têm vontade de ler. Não esquece de deixar um like, se inscrever se não for inscrito, deixa um comentário também. Um beijo e até o próximo vídeo.